Oiê, vem comigo, signo de touro. Este é o canal Sara Mística, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez, pela primeira vez, sempre, sempre, sempre. Meu nome é Mônica, que bom que você está aqui. Vou fazer hoje uma leitura semanal para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de touro. Como vocês estão, queridos taurinos? Arianos não, se você tiver forte no seu mapa, veja. A leitura de Áries, ela tá que tá. Muito bacana. Mas eu estou falando com quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de touro. Queridos trabalhadores arianos, como vocês estão? Ó? Trabalhando muito? Sentindo a intensidade das emoções desse ano da Lua? Com certeza, eu imagino que sim. Hoje eu vou utilizar o tarô das bruxas. Eu gosto de mostrar os decks. Uma carta da semana, né? Para a semana da Rainha da Lua, já que nós temos aí essa questão da Lua. O baralho cigano é sempre bom, de Santa Sara Kali. Quem já é aqui no canal, né, já conhece, sabe o quanto eu admiro, o quanto eu sou apaixonada por Santa Sara Kali. E vou utilizar o oráculo Whisper of Love para falar sobre questões do amor. É sempre bom falar de amor, não? Queridos taurinos, a agenda para o mês de março está fechada. Quando abrir novamente eu aviso aqui e no Instagram, Sara Mística. Quem quiser informações é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo. É sempre bom lembrar, leitura temporal. Considere a partir do momento que vocês estiverem recebendo a mensagem, ok? Não vai ressoar com todos, porque é uma leitura geral, né? São muitas pessoas. Só receba aquilo que fizer sentido para você. O que não fizer, entrega para o universo. Não deixe de verificar outras leituras para signos fortes do seu mapa. Muitas vezes enriquece a leitura, complementa ou até dialoga melhor com o seu momento atual, ok? Faça suas adequações necessárias, tenha bom senso. Vamos lá, queridos taurinos. Signo de touro, por gentileza. Sol, Vênus, Ascendente. Sol, Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter do signo de touro. Qual a mensagem para a semana que nós temos para os nossos queridos arianos? Arianos não, taurinos. Gente, vejam a leitura do signo de Áries. Tudo bem que eu fiz, posso estar influenciada, mas não sou de ficar confundindo assim, não. Eu vou colocar no card aqui. Você que está se relacionando com alguém do signo de touro, também essa leitura com certeza é para você. Se você está aqui, nada acontece por acaso. Você tem forte no seu mapa, né? O signo de touro. Enfim, vamos ver primeiro qual é a carta que está regendo a semana dos nossos queridos taurinos. Nossas cartas estão pulando, gente. Meu Deus, gratidão pela presença da espiritualidade. Signo de touro, oráculo da lua, espiritualidade, oráculo rainha da lua, espiritualidade. Qual a carta que vai reger a semana dos nossos queridos taurinos, por favor? Signo de touro, gratidão. A carta do crescimento. Essa carta, essa árvore, né, que está aqui em crescimento, é um salgueiro. Eu acho essa carta muito significativa porque ela fala sobre processos. Ela fala sobre a paciência de esperar esse crescimento. É uma carta que tem, inclusive, uma relação muito forte com as emoções e com a espiritualidade, com a lua, com a intuição. E eu vou pedir para clarificar. É uma carta que fala sobre aprender a lidar com os desafios. Então, é como se fosse o bambu nosso, né? Entorta, enverga, mas não quebra. O salgueiro tem muito essa característica, ele consegue lidar com a força dos ventos, por exemplo, da natureza, do inverno, ele é um sobrevivente. Eu vejo que vocês taurinos têm uma essência muito similar ao salgueiro, mas vamos ver o que significa, vamos clarificar. Tarô das bruxas, espiritualidade. O que significa a carta do crescimento para a semana dos nossos queridos taurinos, por favor, clarifica.
O que significa a carta do crescimento para os nossos queridos taurinos? Todos que estão assistindo este vídeo, por gentileza. Signo de Touro, gratidão. A carta da Justiça, arcano maior, já no início do jogo. O que mais? Signo de... Nossa, pulou. A carta da Sombra. Outro arcano maior. Nossa, os caras estão pulando. A carta do Ermitão. Outro arcano maior. 3 arcanos maiores já no jogo de vocês, queridos. Nossa, meu Deus. Vamos lá. O que mais? Signo de Touro, gratidão. Rainha de Pentáculos. Signo de Touro, gratidão. A carta do Mago, mais um arcano maior. Opa, opa, opa. Gratidão. 7 de Copas. Só mais uma carta, por gentileza. Signo de Touro. Para a semana, o que nós temos para os nossos queridos taurinos? Obrigada. Rei de Espadas. E no fundo do deck, nós temos o Pajem de Copas. Ui, caiu aqui, perdão. Ok, queridos taurinos, quando a gente fala do crescimento, quando a gente fala dessa questão do salgueiro, primeiro momento, equilíbrio de entender essas circunstâncias, né, que às vezes nos abalam, que nos atingem, que nos desanimam, mas vocês têm essa energia para essa semana de lidar com essas dificuldades exatamente como o salgueiro faz. Com paciência sempre. Isso é muito típico, né? Muito peculiar aos taurinos. Os taurinos são determinados, são pacientes e são teimosos. Eu sempre falo que a teimosia do taurino, no campo positivo, quando ela está trazida para a luz, ela é uma qualidade, porque permite que os taurinos não desistam. Então, seja lá em que campo da vida essa leitura se encaixar para vocês, continue nesse processo. A carta do crescimento fala de que vocês estão indo no caminho certo, embora haja algumas dificuldades aí, embora muitos estejam inclusive desgastados, cansados com esse processo que não tem sido fácil. A carta da Justiça fala não só sobre justiça divina, mas de vocês alcançarem o resultado de todo o empenho dedicado a esse crescimento. Então, seja lá em que campo da vida de vocês se encaixa, continuem, ok? Não permitam que sombras mantenham vocês prisioneiros e não consigam identificar a realidade das coisas. O que isso significa? A carta da sombra como arcano maior pode muitas vezes falar de prisões. Prisões nas suas próprias, aqui na carta, próprios medos, nas suas próprias inseguranças, nas suas próprias dúvidas. Justamente porque não está sendo um processo fácil e essa semana também será uma semana desafiadora. Isso faz com que vocês muitas vezes não consigam ter esse equilíbrio típico, né, da energia da carta da Justiça e acabem se inclinando, como muitas vezes o salgueiro se inclina, para suas dúvidas, medos e acabam não vendo as coisas como elas realmente são. Vejam que aqui nós temos 2 crianças que estão muito, muito apavoradas e que estão fugindo da luz. A luz, aqui também representada pela carta do Ermitão, é a luz da clareza de ver as coisas como elas são de verdade, inclusive enfrentando seus medos e suas inseguranças, ok? Mesmo que isso seja algo difícil, essa semana vai colocar diante de vocês situações em que vocês vão ter que encarar os seus medos. E até isso num campo positivo, porque aí essas situações são oportunidades de vocês se libertarem desses medos. Eu vou depois pedir para clarificar no baralho cigano,
mas eu diria que vocês estão criando as coisas muito maiores do que elas são, porque estão muito aprisionados por esses medos, por essas dúvidas, por essas inseguranças. A justiça, então, aqui significa não só a confirmação de que as coisas estão caminhando, e a gente pode estar falando, inclusive, até de questões legais na justiça, resultados, sentenças favoráveis, enfim, algo que vocês estão esperando há muito tempo e não está tendo resposta. Lembre-se, o salgueiro enverga, mas não quebra, e ao mesmo tempo fala sobre as emoções, fala sobre a intuição. Confie na intuição de vocês que a justiça vai se fazer presente. Para muitos ela já se fez, mas não de maneira concreta, do jeito que o taurino gosta. E aí por isso que pode ser que vocês estão aí em dúvida sobre esse cultivo ou não, sobre esse crescimento ou não desse salgueiro. Tipo, não sei, eu tô aqui, tô plantando, tô me dedicando, tô me doando, tô fazendo tudo que eu posso e eu não tô vendo resultado, e eu tô achando, tô com medo de ter dedicado toda a minha energia, o meu tempo, o meu dinheiro, o meu sentimento, enfim, em algo que não vai ter resultado. A carta da justiça fala muito sobre essa questão da causa e efeito. Ela é regida por essa lei. Então tenham certeza, o que você colheu, você vai plantar. Só que não no tempo que você gostaria. Entende? A carta do eremita pede muita sabedoria nesse sentido. De não só se deixar levar pela sua intuição, presente aqui nessas duas cartas, mas de entender que as coisas acontecem e vão acontecer mesmo de forma lenta. Não vou dizer para vocês que as coisas vão acontecer da noite para o dia. O eremita tem uma energia de coisas lentas, mas devagar e sempre. Então aqui continue sua caminhada, seja guiado não pela escuridão da sombra, mas pela luz presente, tanto aqui quanto aqui, da espiritualidade, da sua intuição, da sua fé. Não tem mais outra coisa para dizer. É fé. A gente está falando aqui de fé, de intuição, de acreditar que você vai ter a sua justiça realizada. É como eu disse, muitos já tiveram, mas ainda não... Sabe quando o martelo foi batido, mas a situação em si não chegou até as mãos de vocês? Calma. A rainha o pajem de pentáculos justamente é um movimento que vai acontecer nessa semana. E aí vocês até vão se lembrar dessa leitura e vão falar, nossa, realmente, não na plenitude que vocês querem, mas algo já se manifesta na vida de vocês de maneira concreta, mostrando o resultado de todo esse empenho, sabe? Causa e efeito. Esse efeito surge nessa semana, até para dar ânimo para vocês, seja lá em que campo da vida se encaixar. Qual é a grande questão aqui? Você, taurino, está no centro do processo. Tudo está em suas mãos. Então, é preciso, como eu falei, continuar nesse processo, agindo e fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho. Não adianta parar agora porque você está com medo ou porque você está cansado. Entendam bem, não estou aqui desmerecendo as suas dores, o seu cansaço, as suas dificuldades, suas dúvidas, suas inseguranças. Mas a gente está numa semana de continue a nadar, sabe? Igual aquele desenho do Procurando Nemo, continue a nadar. Pode estar tudo parecendo muito difícil, as coisas não estão muito claras. E a carta da sombra também traz um pouco disso, de falta de clareza, né? Porque vocês estão um pouco na sombra. Por causa dos seus próprios medos, não estão conseguindo ver as coisas com clareza. Mas é isso, se vocês continuarem fazendo a sua parte, né? A carta do mago fala, tá tudo em suas mãos. É você que tem todos os elementos para fazer a mágica acontecer. E fala sobre trabalho, sobre ação, sobre fazer movimento, misturando as coisas no seu medido, na sua devida quantidade. Então, pede também o equilíbrio das coisas. Então, equilibrar a vida pessoal com a vida amorosa, financeira, espiritual, saber fazer a alquimia, a magia em todos os campos da sua vida é um talento, um dom que você, taurino, tem. E é preciso acreditar nisso.
o grande obstáculo aqui para o taurino é justamente fazer esse equilíbrio. E porque isso exige fazer escolhas. Então a gente tem aqui várias copas, cada uma tem um conteúdo diferente. É disso que eu estou falando. Então a gente tem em cada copa uma coisa, algo, um elemento da nossa vida que é importante. Família, amor, amizade, trabalho, dinheiro, vida espiritual. Vocês precisam saber equilibrar todas essas taças na hora de fazer as escolhas de suas ações. Então temos aqui, como desafio do taurino, é dar conta de manter o equilíbrio disso tudo, confirmado aqui na carta da justiça, atendendo a todas as dimensões da sua vida com equilíbrio, fazendo as escolhas em que tudo esteja em harmonia, em sincronicidade. Para isso é fundamental ter a racionalidade do rei de espadas. O rei de espadas sabe muito bem o que tem que cortar, o que não está funcionando, o que está bacana tem que aumentar, o que você tem que abrir mão, o que você não adianta insistir. Então lembra que eu falei? A teimosia no aspecto positivo é a persistência em um propósito. O negativo é insistir em algumas coisas que não estão funcionando, pelo menos não do jeito como você está fazendo agora. O rei de espadas está chamando vocês taurinos para fazerem essa análise na hora de tomar as suas escolhas, de fazer as suas escolhas, para que você consiga ter equilíbrio e usar o seu potencial no seu nível máximo, porque está tudo em suas mãos. E nesse sentido, lidar com as emoções e não se deixar paralisar pelo medo é fundamental. Taurinos, que leitura, hein? Vamos lá? Baralho cigano, Opixá Santa Sara, salve o povo cigano, Opixá, Opixá, salve minha cigana e meu cigano. Qual a mensagem que nós temos para clarificar para os taurinos? De que sombra é essa do qual nós estamos falando? Essas escolhas do 7 de copas. Clarifica para a gente, por gentileza, Santa Sara Kali. Gratidão. A carta dos pássaros. Ok. O que mais? De que decisões, de que racionalidade é essa? A carta dos lírios. O que mais? Nós temos... Opa! Pulou aqui. A carta... Meu Deus! A carta do sol. Mais duas cartas, por favor. Significa esse crescimento aí. Signo de touro para a semana. A carta da âncora. Só mais uma carta, por favor. A carta da mulher. Ou da cigana. Vamos vocês acharem melhor. No fundo do deck nós temos a carta da torre. Só para terminar, que eu esqueci de falar, meus queridos, no fundo do deck nós temos o Pajem de Copas, que novamente fala sobre notícias que vão alegrar o coração de vocês. Então nós temos dois pajens no jogo de vocês, dois pajens, o de pentáculos e o de copas. Então a gente está falando de novidades, notícias, movimentos, enfim, algum resultado concreto que se materializa, pode ser no financeiro ou uma relação que se estabiliza, que volta a criar alguma estrutura, enfim, que fica mais séria, ou um trabalho, alguma entrada de dinheiro, algum resultado dessas questões judiciais da qual eu falei, e que vão alegrar muito o coração de vocês. Então é no campo tanto material concreto, de algo concreto, que vocês terão aí novidades nessa semana, mas também algo que traz felicidade para o coração de vocês, como um presente na espiritualidade. Bom, aqui no baralho cigano a gente tem muito claramente a carta dos pássaros. Fala sobre, quando a gente fala dessa questão da sombra,
A gente está falando sobre não se deixar levar de repente por fofoca, por intriga, por coisas que pessoas às vezes falam para justamente nos afetar, nos enfraquecer, nos desanimar. Não se permitam ser contaminados por essas falas, por essas fofoquinhas, por essas provocações que podem de repente estar sendo uma das razões pelas quais vocês estão extremamente desgastados. E sempre fala sobre a importância do diálogo, da troca, mas isso com quem merece, com quem realmente vale a pena. Então eu diria que nessas escolhas aqui, meus queridos, no 7 de copas, o que eu sinto aqui é vocês darem oportunidade de troca, de vocês ouvirem e conversarem, dialogarem, levarem em consideração só quem importa. Só quem vem para contribuir, para somar, para acrescentar, para enriquecer. Fofoquinha, disse-me-disse, alfinetadas de gente que está ali querendo te fazer justamente desistir desse processo de crescimento, desconsidera, joga para o universo. Se possível, ore por essas pessoas para que elas encontrem sua clareza, seu caminho. Não se permitam, porque essa questão do taurino de ser muito determinado e trabalhar sempre em prol de um propósito causa muitas vezes inveja, porque nem todo mundo tem essa capacidade de determinação, de persistência do taurino. E no final, a verdade seja dita, no final o taurino também colhe, ele sempre colhe, porque ele é sempre muito trabalhador. Eu vejo dos 3 porquinhos, o porquinho o tijolo como taurino, ele é esse. Independente se os outros porquinhos terminaram a casa mais cedo, já foram brincar e se divertir, ele está focado ali, ele quer construir uma casa que tenha segurança, que tenha estabilidade, que tenha firmeza, que tenha estrutura. É disso que a gente está falando. Então, isso gera uma inveja, um olho grande, uma incomodação daquele que não tem. Que é isso, a inveja se faz a partir do momento que eu me incomodo com o que o outro tem que eu não tenho. Eu não paro para pensar por que eu não tenho, só me incomoda que eu não tenho. Acreditem que a carta dos lírios é a presença da espiritualidade na vida de vocês. Significa proteção divina, se deixem guiar por essa espiritualidade. A gente tem aqui a confirmação da carta do ermitão. Siga a sua intuição, a sua luz interior, aquilo que você sabe que vai dar certo, que é só você ter paciência e foco. E saber equilibrar as coisas e usar os ingredientes na sua medida certa. E nós temos aqui muito claro a carta do sol, a confirmação da prosperidade que eu falei, dentro de um processo. Então quando a gente fala aqui de crescimento, é um crescimento tanto para alcançar a plenitude pelo qual vocês estão lutando aí, como também um processo de crescimento que envolve amadurecimento. E a carta do sol aqui tem toda a relação com a carta da âncora. Essa estabilidade que vocês tanto querem será alcançada, embora ela também serve como alerta para vocês não se permitirem ficar estáticos também nesse processo de movimento. Por quê? Lembra que a gente falou? Muitas vezes o medo me paralisa. Então, essa carta da âncora precisa ser entendida como um posicionamento, precisa ser buscada, como um posicionamento firme de quem sabe onde quer chegar e não vai desistir, para construir a estabilidade que tanto deseja. Mas ela também é um alerta para vocês não se estagnarem, não entrarem numa zona de conforto e não se deixarem paralisar por medos, dúvidas, inseguranças, ansiedade, preocupação e nem fofoquinha, enfim, pessoas que não vêm para contribuir. É fundamental que vocês fiquem nesse processo de movimento para não deixar isso se tornar de repente uma estagnação, uma procrastinação nesse processo de crescimento que está muito claro aqui. A carta da mulher eu vejo como essa energia feminina da lua muito presente aqui no jogo de vocês. Porque o que acontece? A carta da mulher, ela tem essa força da energia feminina, de ser intuitiva, de saber lidar com as emoções, de saber inclusive se relacionar de maneira articulada, tratando essas questões aqui provocativas de uma forma muito afetuosa. Então eu não preciso bater de frente, sabe?
Eu não preciso estabelecer uma guerra, uma luta e nem demonstrar que eu estou percebendo, né, as armadilhas, né, de fofocas e intrigas que de repente estão tentando tirar o meu foco ou me desestruturar, me sugar energia. Aqui saibam ter essa expertise da energia feminina, e aí eu falo independente do gênero, de lembra, lidar com todas as dimensões da sua vida e com todas essas pessoas que estão no seu círculo de maneira muito articuladora, de maneira muito sábia e com amorosidade. E aí vocês vão perceber que tudo vai se encaixar e vai encontrar o seu equilíbrio. Inclusive eu vejo a carta da dama aqui muito trazendo de novo essa questão do mago. Cabe a vocês fazer essa mágica acontecer. Vocês só precisam saber lidar com a energia da dama, da cigana, da mulher, de fazer isso sem bater de frente, com muita intuição, com muita sabedoria, guiados pela espiritualidade e principalmente articulando, unindo. Então não é respondendo na mesma moeda, é surpreendendo. Tá me lembrando muito a carta da força aqui, essa dama. Sabe, na carta da força a gente tem uma mulher que domina o leão, não é com força física, é com amorosidade, é com equilíbrio, é com afeto. Então é como se eu conseguisse domar uma fera, não batendo de frente com ela, não com força física, com habilidade, sabe? Com a habilidade da essência feminina. Se a gente for pensar quantas vezes as mulheres conseguem ter essa habilidade na família, no trabalho, nas suas lideranças. Não que os homens não consigam, mas a mulher tem essa essência de ser essa que une, que pondera, que reflete bastante antes de agir. Isso no geral, né? A energia feminina em si, não as mulheres. Mas que pondera, que reflete, que articula, que une, que muitas vezes consegue as coisas não no autoritarismo, mas no amor, no afeto, no acolhimento. Então, taurinos, busquem essa sabedoria feminina e vocês vão ver que vai ser muito mais fácil fazer a mágica do mago e encontrar esse equilíbrio nas suas decisões do 7 de copas, do qual a gente falou. Relacionamento amoroso, para fechar. O que nós temos de mensagem para os nossos taurinos no que diz respeito ao amor? Para a semana, qual a mensagem para o campo amoroso para os nossos queridos taurinos? Agora aí, nessa segunda quinzena, né, de março de 2023. Embora seja uma leitura semanal, pode acontecer até o final do mês, né, gente, pelo menos. Ou até mais, né? Vida amorosa, signo de touro, gratidão. A única coisa que realmente importa é o amor. Mude o foco para o amor. Direcione o seu foco para o amor. Estou dizendo, eu acabei de falar sobre essa questão da energia feminina, de lidar com essas questões, com esses desafios, com amorosidade. Eu diria até com seus próprios medos, suas próprias sombras, lidar consigo mesmo com amorosidade. Peça por ajuda. O que você... Deixa eu botar meus óculos, queridos. O que você realmente precisa? Esteja disposto a aceitar suporte, ajuda. Olha aqui essa sereia aceitando, toda a ajuda, todo o amor e o suporte aqui desse rei Netuno, lindíssimo. Ele com todo carinho e amorosidade aqui com a mão na cabeça dela, oferecendo justamente amor e até ajuda nessa sabedoria, né? Nessa construção, nesse processo de crescimento do qual a gente falou para a semana. Então, fica aí como alerta que vocês aceitem esse suporte com pessoas que possam ajudá-los. Então, nesse sentido de lidar com seus medos, né? De buscar essa amorosidade, também significa sinalizar por ajuda.
Muitas vezes a gente quer resolver sozinho do nosso jeito e perde a oportunidade de aprender com o outro. Pode ter alguém do seu lado com uma solução, ou que possa te ajudar nesse equilíbrio das coisas que eu falei, nesse ajuste aqui dos ingredientes do mago e nessas decisões. Então não sejam também teimosos na questão de tomarem para si toda a responsabilidade de resolver as coisas sozinhos. Aceitem ajuda, peçam ajuda. Perfeito. De volta para o que você ama, reavalie os seus desejos. Gente, tem duas cartas aqui falando que o que realmente importa é o amor. Para vocês voltarem todo o seu foco e reavaliarem seus desejos para o que vocês realmente amam, para quem vocês amam. Então eu diria que no campo dos relacionamentos, seja lá a batalha pelo qual vocês estão passando, aquilo pelo qual vocês estão buscando. Eu sinto aqui pessoas que estão tentando aí reestruturar relacionamentos, pessoas que estão buscando fazer um relacionamento crescer, se transformar num relacionamento sério, ou noivar e casar, e estão aí com medo das coisas não, fluírem, não crescerem. Primeiro, acredite no sentimento que você tem e está construindo dentro de um processo com essa outra pessoa. Então, quando a gente fala de crescimento, é deixar também que esse salgueiro tenha o seu processo normal, natural de crescimento. Ok? Então, acredite e tenha foco nisso. O que realmente importa nessa história, seja uma história nova, uma história de reconciliação, uma história que foi abalada, né, pelo tempo, pela rotina, por questões aí do passado. O que importa é o amor. Então, a partir do momento que eu tenho essa clareza, tudo é superável, tudo é reajustável, tudo é possível de ser restaurado. Ok? E aí, a partir do momento que vocês têm essa clareza e começam a buscar demonstrações de amor, de afetuosidade, dessa essência feminina do qual eu falei, as coisas se ajustam, ok? E se for necessário, peça ajuda. Sinaliza para o seu parceiro o que você precisa, o que você não precisa. Deixe claro que você não é autossuficiente, que apesar de Taurino passar essa força, ele também tem fragilidades, também tem os seus momentos de dúvida, de medo, de sombra. Não há mal nenhum em demonstrar esse seu lado frágil, que é natural para todos nós. E por último, reveja os seus desejos. Às vezes a gente está muito focado em alguma coisa, e é como eu falei, e acaba não entendendo que é preciso repensar nossos desejos e nossas decisões e aquilo que realmente importa. Aqui do 7 de Copas também fala sobre as nossas prioridades, sobre os nossos critérios de prioridade. O que é mais importante? Por que é mais importante? Como é que eu faço a lista das minhas prioridades e como é que eu harmonizo tudo isso para que eu me sinta feliz em todos os campos da minha vida? Então isso no campo dos relacionamentos é fundamental. Reveja o que você deseja, identificando por que você deseja isso e o que está sendo feito para concretizar esse desejo. Repare que essa menina está caminhando por uma nova jornada, né? E é guiada por borboletas, que falam muito sobre intuição. Então não desanimem, busquem a sabedoria da essência feminina, entendam que vocês estão num processo de crescimento, de amadurecimento, onde a espiritualidade é fundamental para ajudá-los. O sol virá com vitória, com alegria, com realização, mas não da noite para o dia. E entendam que algumas coisas vão acontecer na semana, já trazendo resultados para vocês renovarem suas energias, né, suas forças, mas o diálogo é fundamental com quem interessa, sem se estagnar, sem procrastinar e sem se deixar paralisar pelo medo. E vem notícia por aí para deixá-los mais animados e felizes. Queridos, no fundo do deck, perdão, eu tinha dito errado, é a carta do caminho aqui do baralho cigano. Botei os óculos, agora enxerguei melhor, porque as cores são as mesmas. Vocês vão encontrar aí momentos de tomar essas decisões do qual eu falei, né? E aí vão se encontrar diante dessas possibilidades aí de caminhos que vocês vão ter que decidir. E aí é fundamental até que vocês peçam ajuda nessas decisões e aceitem ajuda nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado, ativado o sininho, se inscrito, não deixem de curtir e que tenham uma excelente semana
e que aceita esse processo de crescimento. Não será uma semana fácil, mas ela vai ser um desafio necessário. E vem coisa boa por aí. Mas vocês têm que fazer o deverzinho de casa, ok? Um beijo grande, taurianos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.